Bom, estou desde 2024 tentando explicar qual que é a minha questão em relação à escala 6x1. É claro que eu apoio a redução de jornada, só que tem alguns problemas que eu vou tentar dividir com vocês. Eu estou aqui em casa hoje com a minha filha, que é adolescente, o namorado dela e mais 2 amigos. E eu sei que você não entende economia, mas se você veio de uma família humilde como a minha, tem algo que você entende, que é dividir o refrigerante no final de semana. Então imagina assim, tudo que a empresa ganha, e aí eu vou explicar para vocês, para ver se vocês que estão aí entendem a questão da escala 6x1, e se não entenderem, podem me interpelar ou me questionar. Tudo que a empresa ganha é isso aqui, tá? No final do mês, a empresa ganha isso aqui. Eu ia falar líquido, bruto, custo de operação, só que minha filha falou, não, tu não usa essas expressões não, seja mais simples. Então a empresa, no final do mês, ela recebe essa Coca-Cola que você, no churrasco de final de semana, vai ter que dividir com seus primos, tá? Então, isso aqui é tudo que a empresa ganha. Vamos imaginar uma empresa que faz pão, para ficar fácil, tá? Isso aqui é tudo que a empresa ganha. E esse aqui é o seu primo mala, que sua avó protege e que você sabe que sempre vai ter um pouco mais de refrigerante do que os outros, tá? A gente vai chamar ele de Estado. Numa empresa ou micro e pequena empresa, que segundo o governo, o pessoal que trabalha com a escala 6x1 respondem por mais de 90% das empresas do Brasil, 1/3 é imposto, exatamente. Mais de 30%, e eu vou tirar o rótulo aqui para vocês enxergarem, 1/3 é imposto. Então vai mais um pouquinho para aquele seu primo mala lá que pega mais refrigerante de todo mundo, tá? Opa, mais um pouco. 1/3 é imposto, 33%. Muito bem, além desses 33%, você tem que pagar o funcionário 1, o empregado 1, o empregado 2, na sua operação, o empregado 3, e vamos dizer que é aqui que você recebe o seu, tá? Muito bem. E além de tudo isso, dos colaboradores, você ainda tem que pagar o custo de operação, que é quanto custa para você produzir. Aqui entra farinha, água, luz, telefone, aluguel do prédio e todos os produtos básicos que você precisa para fazer o pão nessa sua padaria que a gente criou. E no final de toda a operação, você vai ter aproximadamente isso aqui de lucro. A empresa média no Brasil, micro e pequena empresa, ela tem de lucro algo estimado entre 1 e 3% de toda a operação de lucro. Mas calma, lembra daquele teu primo mala? Então, água, luz, telefone, farinha e todo o resto tem basicamente, arredondando, quase metade de imposto. Da sua folha de salário, 60% é encargo, que vai para o governo. E aí no final da operação, você tem isso aqui de salário, ou seja, se você recebe 2.500, você custa 4 para o empregador. O custo real é isso aqui, o resto é imposto. O seu lucro é isso aqui, e em cima disso aqui vai ter imposto. E o seu primo mala, que é o Estado, o governo, tem isso aqui, tá? Qual que é a minha proposta desde 2024? Que se você tiver que contratar na redução de escala mais 2 pessoas, esse dinheiro aqui não vai dar. E aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar o custo do produto para ser repassado para o consumidor. Ou seja, no final, o pobre é que paga mais. Porque a hora que isso acabar, só tem um remédio para o empreendedor ou para o empresário. Aumentar o preço. De todas as formas, ele vai repassar o custo. Opa, parece que esse copo está cheio, né? Pois é, 60% é imposto. Então, a ideia que eu propus lá atrás é que
o custo para a redução de escala fosse tirado daqui, do governo, e que o trabalhador recebesse de forma integral para saber o quanto de imposto paga. Mas é claro, o governo da esquerda nunca vai deixar isso passar, porque afinal de contas eles vivem de torrar imposto. E no fim eles querem que todo mundo não tenha condições de repassar e derrame tudo aqui dentro, na caneca do imposto. Por essa razão, depois de 20 anos de administração do PT, eles apresentam, num ano de eleição, o milagre da redução de escala. É claro, todo mundo é a favor da redução de escala. A única coisa que a gente pergunta de diferente é da onde vai vir o custo disso aí? Porque, afinal de contas, eles simplesmente falam, o empresário que se vire. O problema é que nós estamos vivendo a maior época de quebradeira dos empreendedores do Brasil, mais de 33% já entraram com recuperação judicial, e aí nós temos dois fenômenos. A empresa pequena, onde trabalha o dono, a mulher, os filhos e 2 ou 3 colaboradores, que não vai ter tempo para repassar isso para o consumidor e vai quebrar, e a empresa grande, como um grande atacadista, por exemplo, que simplesmente vai pegar esse aumento do custo, que gira em torno de 20%, e vai repassar para o produto. Então, por exemplo, quanto que vocês pagaram nesse Danone que vocês compraram hoje aí? Ou qualquer produto aí? 18? Então, eles acabaram de chegar no mercado, eles pagaram R$18 nisso daqui. 10% R$1,80, 20% R$3,60. Pois é, vai ficar R$3,60 mais caro. E no final é o pobre que paga mais. E aquele seu primo folgado, chamado Estado, continua tomando a maior parte do refrigerante. Vocês entenderam o problema da redução de escala? Sim, nós somos a favor da redução de escala e como medida populista eles jogam isso em ano de eleição. O que o PL apresentou para mostrar isso para vocês? Nós estamos apoiando a redução da escala no sistema 4x3, ou seja, folga 3, trabalha 4. Porque eles dizem que não tem custo reduzir a escala, que é simples assim, e eles colocam um tempo de transição para isso só valer depois das eleições. Qual que é a nossa ideia? Que comece a valer imediatamente, para que você, que embora não entenda de economia, sabe o que é dividir o refrigerante entre todos os seus primos no final de semana, possa entender antes da eleição que eles estão mentindo para você. Deu para entender? Tá, perfeito.